Olá você, ligado aqui no Futebol na Veia. Seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Abraão e começa agora a 12ª edição do Ásia na Veia, o podcast que te deixa informado de tudo das principais ligas do futebol asiático. Dessa vez começamos com Kalel Serafim trazendo a volta do futebol na Arábia Saudita e Nestor Arens com as novidades dos Emirados Árabes Unidos. Marhaban a todos que estão nos ouvindo. O boletim saudita desta semana conta sobre a 23ª e 24ª rodada da Saudi Pro League. Começa pela goleada de 4-1 que o Al Hilal aplicou no Al Nassr na última quarta-feira. Os gols foram marcados pelo italiano Giovinco, 2 pelo francês Gomes e 1 do brasileiro Carlos Eduardo. Pelo lado do Al Nassr, Juliano deu uma assistência para o gol de Sultan. Assim, o Al Hilal chegou a 54 pontos na liderança do campeonato, enquanto o Al Nassr ficou com 45 pontos, faltando 7 rodadas para o término da liga. Outro brasileiro que é destaque nessa volta é o Romarinho, ele mesmo. Jogando pelo Al Ittihad junto com Marcelo Groi, deu uma assistência e fez um gol em 2 partidas na volta da liga. Entretanto, a equipe perdeu os 2 jogos nesta volta, ambos por 2-1. Bem, eu sou Kalel Serafim, esse foi o boletim saudita desta manhã para o Ásia na Veia. Salão a todos! O Boletim Emiradense de hoje traz as principais notícias sobre o futebol do país. O Conselho de Administração da Associação de Futebol dos Emirados realizou no último sábado, dia 8 de agosto, a sua 7ª reunião sobre a volta dos campeonatos do esporte no país. Por meio de uma conferência online, os participantes discutiram sobre o protocolo de segurança em virtude da pandemia da Covid-19 para com todos os envolvidos em uma partida da temporada emiradense, que se inicia no próximo dia 3 de setembro. Além disso, foram discutidos entre os membros da reunião os preparativos para uma espécie de pré-temporada, como foi informado no boletim da semana passada, que a seleção dos Emirados Árabes Unidos faz na Sérvia, visando a classificação para a Copa do Mundo no Catar em 2022 e a Copa da Ásia em 2023, que será realizada na China. Agora sobre um time que disputa a Arabian Gulf League. O Bani Yas anunciou nesta semana a contratação do brasileiro João Pedro, que estava no Al Dafra. O atacante de 27 anos, em 17 jogos na temporada passada, marcou 12 gols e deu 1 assistência. João Pedro foi revelado pelo Ferroviário do Ceará e no Brasil também atuou com as camisas de Palmeiras, Fortaleza e URT. Ele já está treinando com o resto do grupo do Bani Yas. Este foi o Boletim Emiradense. Eu sou Nestor Arens para o Ásia na Veia. Valeu, Kalel e Nestor. Então, o futebol saudita é mais um que retorna e agora temos quase todas as ligas aqui do programa com bola rolando. O Kalel destacou o líder Al Hilal, que tem 57 pontos, 9 a mais que o vice-líder Al Nassr. Logo em seguida, na terceira colocação, o Al Ahly vem 43 e em quarto o Al Wehda, time do brasileiro ex-Sport Anselmo. Essas 4 equipes, por enquanto, vão se classificando para a próxima Liga dos Campeões da Ásia. Por outro lado, o único campeonato aqui no Ásia na Veia que ainda não começou é o Emiradense. Mas como dito pelo Nestor, o futebol por lá volta no começo de setembro. Lembrando que será uma nova temporada, já que a passada acabou sendo cancelada. Agora seguimos com Gabriel Santos, que traz tudo do futebol japonês, e Lucas Vilela, que traz tudo do chinês. Konnichiwa, amantes do futebol japonês, sejam bem-vindos a mais um podcast Ásia na Veia. Eu sou o Gabriel Santos e vou te atualizar sobre tudo o que acontece na J-League, o campeonato japonês de futebol. A rodada começou no sábado, rodada número 9. O Shimizu Pulse venceu o Consadole Sapporo, que teve um jogador a menos, por 3-1. Nagoya Grampus se recuperando. Nagoya Grampus, esse time do jogo que hoje está no Corinthians, venceu de 6-2 o Urawa Reds dentro de casa. Kashiwa Antlers 2, Sagantoso 0, Yokohama Marinos 1, Kashiwa Reysol 1, Kambozaka 2, Yokohama 1, Liceu Kobe, time de Iniesta, perdeu em casa para o Alta Sendai por 2-1. Kawasaki Frontale só dá ele, líder absoluto, isolado 2, Orte 0. E no domingo a gente teve 2 jogos, Sanfrecce Hiroshima 1, Shonan Bellmare 0, Cerezo Osaka e Tóquio empataram em 0-0. Vamos aqui à classificação da competição. Em primeiro lugar, o Frontale com 25 pontos, 9 jogos, 8 vitórias, 1 empate. Campanha irretocável da equipe do Leandro Damião, atacante brasileiro, 25 pontos. Segundo lugar, o Gambosaka com 19. Terceiro, Cerezo Osaka com 18. Tá aí
os times de Osaka, né, liderando ali, brigando pela primeira posição, pela segunda posição. Em quarto, Nagoya Grampus com 17, quinto, Kashiwa Reysol com 16, sexto, Tóquio com 15, sétimo, Urawa Reds com 14, oitavo, Sanfrecce Hiroshima com 13, nono, Consadole Sapporo com 12, em décimo, Vissel Kobe, time tenista, com 12 pontos também. Na outra parte da tabela, o Yokohama Marinos com 11 pontos, time do Marco Júnior, ex-Fluminense. 12º, Kashima Antlers com 10, 13º, Vegalta Sendai com 9, 14º, Shimizu Pulse com 8, 15º, Sagan Tosu com 7, 16º, Oita Trinita com 7 pontos também. Nas últimas duas posições temos o Yokohama com 5 pontos e na última posição o Shonan Bellmari somente com 4 pontos conquistados. A próxima rodada começa no sábado, na rodada número 10. Teremos grandes jogos como Frontale enfrentando o Consadole Sapporo fora de casa e o Kashiwa Reysol pegando o Cerezo Osaka dentro de casa. Arigato, amantes do futebol japonês. Ficam ligados aqui na J-League. Um abraço. Ni hao a todos que estão nos ouvindo. O boletim chinês desta semana vai contar sobre as notícias da CSL. Nesta última terça-feira 4, começou a terceira rodada da Superliga Chinesa, o campeonato chinês. Assim, o atual campeão, Guangzhou Evergrande, bateu o Shenzhen pelo placar de 3-1, com direito a gol do brasileiro Paulinho. O Jiangsu Suning ganhou do Dalian Pro, time que é comandado por Rafa Benítez, pelo placar de 2-1, com gols de Alex Teixeira e Éder. Na quarta 5, o Shandong Luneng perdeu para o Shanghai Shenhua por 1-0. O gol foi marcado pelo centroavante sul-coreano Kim Shin-wook no final da etapa complementar. Já Henan Jiani e Guangzhou RF ficaram no 1-1. Na quinta-feira 6, o Beijing Guan bateu o Tianjin Teda por 3-1 e o CPG empatou com o recém-promovido Qingdao Hangwei. Na sexta-feira 7, Huanzhou derrotou o Shijiazhuang Everbright e Fortune e Dangdai ficaram no 2-2. Neste domingo 9 começou a quarta rodada. O Luneng venceu o Evergrande por 1-0 e o Suning bateu o RF por 2-0, com 2 de Alex Teixeira. A rodada termina na quarta-feira 12. A classificação está com o Suning liderando o grupo A com 10 pontos. Por outro lado, pelo grupo B, o Beijing Guan é o líder com 9. Esse foi o boletim chinês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Ásia na Veia. Valeu, Gabriel e Lucas. O Kawasaki Frontale segue invicto na J-League, com uma boa vantagem de 6 pontos para o vice-líder. E fora isso, o campeonato segue bem embolado. A diferença do segundo colocado para o oitavo é de apenas 6 pontos também. Destaque para o Kashima Antlers, que começou muito mal o campeonato, passando as primeiras rodadas na zona de rebaixamento, e agora engatou uma boa sequência aí o time do atacante do brasileiro Everaldo, vice-artilheiro da competição com 6 gols. E surpresa na CSL, o Guangzhou Evergrande acabou derrotado pelo Shandong Luneng e perdeu a liderança do grupo A para o Jiangsu Suning, time do Alex Teixeira, que vem sendo um dos destaques do campeonato até aqui. Já com 4 rodadas, o chinês descendo vai até a 14ª e depois será uma fase mata-mata, e deve então aí se estender até outubro ou novembro. Antes de irmos para os últimos boletins, quer ficar por dentro de tudo do mundo da bola? Acesse www.futebolnaveia.com.br e acompanhe os prognósticos, pós-jogos, notícias do mercado de transferências e colunas diversas. futebolnaveia.com.br. Agora vamos com o João Lopes com as informações da Coreia do Sul e a Larissa Azevedo com as informações do futebol australiano. Salve, salve rapaziada, começando mais um boletim do futebol aqui da Coreia do Sul e eu prometo ser rápido dessa vez, até porque a minha voz não está das melhores e então vamos fazer um resumo rapidinho do que mais de importante aconteceu nessa última rodada do fim de semana da K-League. O líder Ulsan Hyundai decepcionou e ficou só no 0-0 contra o Suwon Blue Wings. Com isso, o Jeonbuk Motors ficou a 1 ponto do Ulsan, já que venceu o Daegu por 2-0 fora de casa.
O resultado deixou ainda mais disputada a liderança desse campeonato, já que agora a diferença é de 1 ponto. O Ulsan Hyundai é o líder com 36 pontos e o John Book Motors é o vice-líder com 35 pontos. Vale ressaltar que o brasileiro Júnior Negrão é o artilheiro do campeonato com 18 gols e é titular do Ulsan Hyundai. Já Gustavo, o Gustavo, ex-Fortaleza, Internacional e Corinthians, já é titular do John Book Motors, porém não balançou as redes nessa rodada. É isso, esse foi o boletim aqui da Coreia do Sul. Peço desculpas pela minha voz. Semana que vem estará tudo normal, se Deus quiser. O Pretty Glory planejava garantir sua vaga nas finais da A-League diante do Melbourne Victory na partida que aconteceu no último sábado, dia 8 de agosto. Mas o Victory, que vinha de 5 derrotas consecutivas, garantiu uma vitória por 4-0 em cima do Glory. Já o Worcester United venceu o Worcester Sydney por 5-3 e possui chances de classificação para a próxima etapa. Além disso, na 25ª rodada da A-League também aconteceu o empate por 1-1 entre Brisbane Roar e Sydney. Lembrando que os 6 primeiros colocados garantem vaga nas finais do campeonato. Por enquanto, quem vai se classificando são Sydney, que já é o campeão da Premiership, Melbourne City, Phoenix, Brisbane Roar e Adelaide United. Mas ainda temos times brigando para ficar entre os 6 colocados e só vamos ter a definição dos finalistas na próxima semana. Larissa Azevedo para o Ásia na Veia. Valeu, João, melhoras pra você, e valeu, Larissa. A briga na ponta da K-League tá cada vez mais acirrada. Como disse o João, o líder Ulsan Hyundai apenas empatou na rodada e viu o John Book não apenas vencer, mas diminuir a diferença para apenas 1 ponto. E vale ressaltar a grande média de gols do Júnior Negrão, que é o artilheiro da competição. Apesar de não ter marcado na rodada, ainda conta com 18 tentos em 15 partidas. E a A-League se aproxima aí do final da sua fase de classificação, já com o Sydney com o título e vaga assegurada na semi. Nessa próxima semana teremos os jogos restantes da competição e até o final do mês de agosto, as grandes finais. Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Se está ouvindo pelo YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal do Futebol na Veia e ativa o sininho para não perder nenhum podcast ou boletim. Tá ouvindo no Spotify? Segue a gente aí também, Futebol na Veia, assim como no Anchor. Siga também nas redes sociais, o Instagram é futebolnaveia.br e o Twitter é @fnvbr. Eu sou Leonardo Abrão para o Ásia na Veia, até a próxima.